Olá, muito bom dia. No ar mais uma edição aqui na FM Cultura, do nosso Pensando Bem. Comigo, Nando Gross, professor Juremir Machado da Silva e Luiz Augusto Fischer. E hoje, com uma convidada especial, nós estamos recebendo aqui a antropóloga, escritora Ondina Fachel Leal, que está lançando Os Gaúchos, Cultura e Identidade Masculinas no Pampa. Tudo bem, Ondina? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos. Professor Fischer, pode fazer a saudação inicial? Fazer as honras? Pô, Ondina. A apresentação é sua, né, Fischer? Do livro? Uma das apresentações é minha. Eu conto a história aí porque a Ondina foi uma das primeiras entrevistadas da mundialmente desconhecida revista Parênteses. Ele sempre fala isso, mas é uma injustiça. É estratégia de marketing. Isso é estratégia de marketing. É o anti-marketing. Eu acho há 3 anos atrás, quando tu me entrevistaste, eu acho que eu fui a primeira entrevistada da Se Parênteses. não foi a primeira, foi uma das Isso aí, o primeiras, Filipão, com né? aquele timaço que ele tinha em 2002, dizia: vencemos a Copa contra tudo e contra todos. Exato. Ele só tinha Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, os melhores do mundo. Não, mas foi, voltando ao assunto, então, a Ondina, quando nós começamos a revista Parêntese, eu fui atrás da Ondina para entrevistá-la, porque eu tinha já na cabeça, entre outras coisas, a ideia de que ela tinha que contar a história da produção desse material que saiu em livro agora. Mas essa história, a história do livro começa mais de 30 anos atrás, isso é uma coisa notável, né? Já quase 40. Quase 40 já. Ondina, Porque assim, o que eu sabia... da onde? Só para... Tu é de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre. Tá. Desculpa. Só Não, é uma história que dá para contar de várias maneiras, mas uma delas é essa. A Ondina é antropóloga, foi professora de antropologia da URGS, hoje em dia já aposentada, e ela fez uma tese estudando os gaúchos. Gaúcho de... Não como tu, assim, não, gaúcho de apartamento. Na fronteira. Não, gaúcho, cara, o trabalhador da estância. O trabalhador da estância, E né? ela Bem no quis... sentido restrito de ser gaúcho. E eu soube dessa história, porque quando a Ondina defendeu a tese, por algum motivo a gente tinha um contato e tal, acho que através do teu irmão, né, também. Não na universidade mesmo, né? A gente cruzava nos corredores lá e tal, e a Ondina me deu uma cópia da tese maravilhosa, e eu na hora fiquei entusiasmado, enfim. Por causa disso, nasceu um convite para ela participar de um livro que o Sérgio Gonzaga e eu publicamos na URGS, chamado Nós, os Gaúchos. Tinha um artigo, eram 2 volumes. Exatamente, e o Juremir também. Um Bom, e a história é essa aí, eu quis saber da história desse livro, por que não tinha sido publicado, e tudo eu fui atrás dessa história, conversei com a Ondina e tal. Isso antes da pandemia, ainda foi na casa dela, tomando cafezinho e tal. E a Ondina começou a contar a história, e a história a tese é fascinante e a história da tese é fascinante. Mas basicamente é isso. Essa é uma tese defendida em Berkeley, na Califórnia, 30 e poucos anos atrás. E o livro saiu por agora só. Né? Não sei então, Ondina, se tu começa a contar por aí, que foi essa história longa, assim, né, de pesquisa. E os gaúchos, Ondina, com os quais tu conviveste um tempo, tu foste para as instâncias conviver com o pessoal. Foi em que região, em que município? Uhum. Bom, foi em Alegria, foi a região do Pampa, né? Bem à fronteira. Deixa eu responder o Juremir aqui primeiro, que é mais, vamos situar territorialmente. Seria bem aquela região que é a gente chama, e hoje já é um bioma, né? Que é o Pampa. E as estâncias que eu acabei ficando ficavam exatamente na fronteira com o Uruguai, e outras com a Argentina. Então, era aquela ideia, assim, mais para a antropologia, de explorar também, e era sedutora a ideia de explorar a ideia de fronteiras, né? E de uma cultura, né? Que toda essa área, essa região que é identificada como uma cultura específica, que sobrepõe culturas, sobrepõe fronteiras dos estados nacionais. E era um momento de mudança, Nando. Porque o mote da pesquisa da Ondina é o seguinte, ela queria saber em que medida os festivais da canção do Rio Grande do Sul, os festivais nativistas, Califórnia e tal, estavam forjando uma nova imagem de gaúcho, e em que medida essa imagem estava chegando nos gaúchos originários, lá na ponta, né? Então era uma pergunta sobre comunicação, sobre imagem pública, sobre canção popular, estava tudo isso envolvido, né? E um período esse aí da pesquisa de muita efervescência nos festivais, né? Muita efervescência dos festivais, muita efervescência política, né? Porque Sim. nós estávamos no fim. Reta final da ditadura. Tentando, mas ainda era, né? Mas já estava era um momento que a população estava muito mobilizada também, o que era interessante, mobilizada, eu acho que 88 foi
Eu fiz a pesquisa de 86 a 88, um pouco mais, 2 anos e pouco. Então, 88 é o ano da Constituinte. o ano da Constituinte. Então, eu peguei nessas pequenas cidades as articulações também de eleições, de Constituinte, mas ainda no velho regime, digamos assim. Mas conta assim, como foi? Assim, tu morava em Porto Alegre, foi para essa região, ficar sozinha lá, quanto tempo, com quem tu conviveu? Eu acho que o Fischer tinha perguntado outra coisinha antes. Não, mas não, vamos indo aqui. A Não, conversa vai meio... A conversa vai atropelando bem aqui. informal, né? Bom, ela é uma tese, é a tese minha de doutorado na Universidade da Califórnia, como ele falou, em Berkeley especificamente. Então, na verdade, eu vim para fazer o trabalho de campo. Estava Sim, estudando lá. estava lá, Eu estava estudando lá. estudando lá, mas o que me levou a fazer, vamos dizer, como pergunta de pesquisa, foi exatamente porque eu tinha feito o mestrado, que era a leitura social da novela das 8, que era toda uma discussão bastante teórica sobre a autonomia do receptor. Uma tensão entre, naquele momento fazia sentido, uma tensão entre a ideia de ideologia e cultura, do ponto de vista teórico, e falar se havia ou não autonomia do receptor. É quase uma pergunta hoje um pouco ingênua, mas não era naquele momento de forma alguma, né? Aquela coisa do... Era o momento de auge da novela, telenovela da Globo. E era assim. o momento das telenovelas. Então, o que nesse primeiro trabalho, o que eu proponho foi acompanhar e fazer uma coisa que eu nem esperava, assim, muito jovem, que fosse dar essa repercussão, que era a ideia de uma etnografia de audiência, foi assim que eu chamei. E segui uma telenovela em 2 grupos, um de classe alta e um de classe popular, para usar um conceito mais amplo. Etnografia quer dizer acompanhar, descrever o comportamento das pessoas ao verem a novela, né? É o método por excelência da antropologia e é aquela coisa da observação direta, da convivência, da observação direta, de estar fisicamente presente. O Jeremias conhece bem, certamente, essa coisa da imersão total, pode-se dizer, entende? E essa escrita que tem uma série de regras, etc. Então, essa é muito a ideia, ou seja, não é exatamente uma pesquisa de opinião, não é uma pesquisa de opinião, mas é uma pesquisa que tem entrevistas, a etnografia tem muita entrevista, mas mais do que entrevista, conversas, e como é que isso vai se estruturando, como é que se negocia o significado com o antropólogo, digamos assim. Aquela coisa que se pegar a figura clássica. Esse livro é muito bom. Eu usei muitas vezes esse livro com alunos de comunicação, porque, assim, minha leitura do teu livro, no fundo o livro diz o seguinte, olha... O livro anterior, né? O livro anterior, a leitura social da novela das 8. No fundo diz o seguinte, o pessoal que olha a novela mesmo, a chamada assim, o povo que olha a novela, não é tão bobo assim. Eles sabem fazer a diferença entre... Eu me lembro que eu acho que tem um exemplo sobre uma novela que tinha, eu acho que era o Tony Ramos, que era mecânico de uma... Foi essa que eu segui a novela inteira. Isso, né? era aquela atriz, a Irene Ravache. Irene Ravache. Isso, e o Tony Ramos. E a filha dela também, acho que não sei se não tinha... A oficina era meio gourmetizada, né? Tinha assim, de repente tinha tapete persa, né? Mas o chão limpinho. Ramos, ele morre na novela. Não era o Tony Ramos, não, mas a Irene Ravache... A Irene, sim. Mas quem é o artista que morre durante a novela? O telespectador ele via bem assim, olha, uma oficina não é exatamente assim, mas é uma novela. Claro. Eu não lembro Tony Ramos de mecânico, acho que não botaram ele nunca nessa. Então, a profissão não botaram ele. A minha memória já está falhando. Ele já foi tudo nas novelas, ele não foi mecânico. Só mecânico ele não foi. Não, era um... O mecânico era o Beto Rockefeller. Eu disse dos nomes. É um que até, quer dizer, uma significativo, né? É uma oportunidade, diria, etnográfica, porque ele morre durante a elaboração da novela. E como é que era o nome da novela? Era O Sol de Verão. Sol de Verão. O Sol de Verão, e era do Manuel Carlos. E... Como é o nome? O ator principal. A nossa pesquisa, setor de pesquisa está metendo a mão. Atuando. Que é o Juremir metendo no Google. Olha. Bom, eu não ia falar sobre essa, mas era exatamente essa, quer dizer, de alguma autonomia relativa, para usar os conceitos marxistas, desses 2 grupos, e que essa ideia de ideologia toda poderosa, sim, porque de manipulação de tudo. A conversa toda era essa, pobrezinhos dos receptores que ficam engolindo essa conversa mole da Globo. Mas custou
isso para ir para o jornalismo? Olha, tinha o Jardel Filho. O Jardel Filho. Jardel Filho, o Irene Jardel. Ravache, Débora Bloch, Beatriz Lira. Aí, Jean Francisco Guardi. Tinha o Tony Ramos na novela. Tinha. Achasse Tony Ramos aí. Tá ali, ó. Tá ali o Tony Ramos na novela. Ô, Jardel É Filho. difícil uma novela assim ter o Tony Ramos. Ele tá Na ali. época quase até achar ele em impossível. vários horários. Ele é versátil. Certo, Mas é o mas, Jardel, Ah, que aliás tá era certo. excelente. mas voltando então, Dini, esse é o teu mestrado, trabalho esse com a novela das 8. Aí tu vai pro doutorado e aí, o que tu faz? A Isso, pergunta era, porque eu, a pergunta era inclusive, se o foi livro foi morar lá, publicado né? depois que eu já estava no doutorado. Então, eu vou contar, porque essa ideia de uma etnografia da recepção, que me parecia óbvio fazer isso, de certa maneira, mas ninguém tinha feito. Então, isso teve assim, uma repercussão grande, muito, não ali no jornalismo, logo tão próximo da gente, mas internacional. Saiu na revista do Bourdieu, saiu em outras revistas, 2 artigos sobre esse trabalho. sobre o teu trabalho. Então, claro, sabe, essa coisa de uma coisa puxar a outra, Claro. de receber bolsa, de ir para uma universidade. Então, eu não podia também abandonar a grande questão que era a mídia, né? E era onde eu estava mergulhada do ponto de vista teórico. E estava no boom do gauchismo, o gauchismo aqui dos festivais, principalmente, e aí diferente, né, dos CTGs tradicionais e tal. O Rubem estava escrevendo muito sobre isso. Rubem Oliven. O Rubem Oliven, que foi meu orientador do trabalho de mestrado, esse da telenovela. E tinha vários outros colegas de departamento escrevendo sobre essa questão da produção da cultura gaúcha Que era- e essa mediatização, digamos, da cultura gaúcha, entender esse processo todo. Não, estava lembrando que é o momento em que o Borghettini começa a fazer sucesso, que também foi uma coisa inesperada, né? A gente começa a tomar mate na rua, que é uma coisa também que na geração dos meus pais ninguém imaginava tomar mate na rua, caminhando na O rua. Fischer né? agora falou de um termo que eu acho importante nessa conversa. Eu sou de Santana do Livramento, eu cresci lá no meio da peonada. Meu pai era peão, meus tios. E quando eu cheguei em Porto Alegre, eu me surpreendi com o vocabulário, porque eram termos que ninguém dizia lá. Por exemplo, nunca conheci ninguém na minha infância que dissesse chimarrão, ou que dissesse churrasco. Esses termos não existiam lá para mim. Como é que se chamava um churrasco lá? Assado. Assado. Bom, Assado mas e- Santana, Assado né? e mate amargo. E mate. Coisa de uruguaio assado. Mas É coisa da né? fronteira toda. É coisa de gaúcho da fronteira. Essa é a nossa rivalidade, entendeu? Porto Alegre com a Quando cheguei fronteira. aqui, Isso é o pessoal eterno. falava churrasco, não é um churrasco. Eu ficava, mas como é que é o churrasco? Eu achava que era diferente do assado. Nando, esse negócio de churrasco e chimarrão é coisa de gaúcho de apartamento. O meu churrasco é com sal fino e na grelha ainda, para irritar os gaúchos sal bem. fino. né? Um churrasco. Várias vezes eu Botar faço. isso em assado. A carne é que tem que ter talento para fazer com sal fino, tem que botar na medida, né? O sal grosso é o cara que sabe que vai errar, depois tem que dar na carne, bater. Só falta botar o que? Molho de maracujá. Eu falo para provocar, minha mulher é bem das tradições, Mas tá, né? vamos voltar. A Undina Chimarrão morno. estava saindo, a Undina está saindo da telenovela para estudar os gaúchos, porque o ponto é estudar um impacto dessa nova versão da identidade regional naqueles caras que são aparentemente a origem dessa identidade. Né? Exato. A ideia e eu boto sempre em aspas, a ideia de que tivesse um verdadeiro gaúcho, Claro. né? Mas de qualquer maneira, muito mais próximo do que seria a produção original. Isso, quer dizer, se a gente voltar atrás, também tem essa produção original no sentido dos causos e a apreensão do causo para a literatura, né? Claro. É, Mas o teu negócio já era a canção popular. era muito mais a canção, mas eu queria o galpão, eu queria estudar aquilo, eu queria ver o que se falava, o que se tocava, eventualmente, que eu não tinha nem claro se tocava música no galpão, e sim, se toca, e é bastante, e conhecer aquele ambiente que seria aquela ideia, um pouco, e ainda mesmo ironicamente eu coloco, daquilo que seria a verdade, né? A verdade originária. A verdade originária, ou quem são, eu dito de outra forma, bom, então tá, quem são os produtores legítimos dessa cultura? E as vários, vamos pensar num circuito e os vários mediações de que ela
de que ela vai acontecer, né? Desde a cidade do interior. O gaúcho raiz, se chamaria hoje. Hoje não é o gaúcho, seria isso. Mas uma coisa já interessante é que se trata de uma mulher estudando o comportamento que é estritamente masculino no galpão, né? Acho que esse é o primeiro ponto de interesse. Eu não tinha me dado... Eu não tinha claro quando eu propus, você sabe, quando a gente está fazendo uma proposta de doutorado, eu estava muito mais envolvida na questão de quem ia me orientar lá, que era uma pessoa ainda vinculada à mídia, que eu gostava muito, Todd Gitlin, e do que questões de gênero, me parecia, não eram a nível de proposta isso. Talvez se eu tivesse me dado claro quão masculino fosse aquele universo, eu tivesse... Você te recebeu bem? Sim, me receberam bem, quer dizer, com desconfiança, claro, né? Mas então, um pouco isso, eu digo masculino, e a discussão de gênero está extremamente presente, mas ela não fazia parte do que eu estava pensando. Sim, não era uma questão original. Não era a questão originária e tal. Então, mas o quão masculino é esse universo 100%? Existem poucas mulheres, não há mulheres? No galpão não há mulher. Não há mulher. Né? Não há mulher, né? Então, quer dizer, eu estava indo atrás desse gaúcho no sentido bem restrito do termo, que é o peão campeiro, aqueles que eles chamam de gaúcho. Quer dizer, nem o peão de casa eles chamam de gaúcho. Eles chamam de gaúcho aquele que monta, aquele que... É uma cultura do cavalo. É a cultura do cavalo. É o cavalo e essa simbiose com o cavalo é que vai dar a ideia, é o equivalente a ser vaqueiro. Não faz tu muito pode tempo. trabalhar na estância, mas se tu não é vaqueiro, tu não é aquele que vai domar, que vai... Claro. Sempre que eu vou a Livramento, Dina, eu me espanto com as distâncias que são curtas, assim, dos lugares que eu andava quando guri, e para eles eram longe, para andar a pé. Eles não andam a pé. E tudo deve ser feito a cavalo. Um dia eu cheguei lá, agora foi uns 3, 4 anos, e estávamos lá na Florentina, um distrito lá de Livramento, na campanha, e aí eu pedi, estava um guri a cavalo, eu disse, me deixa dar uma volta. Ele disse, não, ele desceu, e a casa deles eu acho que ficava a 200 metros dali. Ele pegou uma carona na garupa do cavalo do pai dele, de 200 metros, muito longe para andar a pé. Não, é um mundo fascinante também por isso, né? Porque a Undina, ao fazer o trabalho ao fazer a pesquisa direta, ela carrega 2 diferenças, né? Tu é da cidade e tu é mulher. Sim. E além de tudo, tu tá lá para perguntar e para indagar coisas dele, que é um mundo muito de implícitos também, né? Exato, é um mundo em que ninguém pergunta muito claramente, é tudo meio... fica subentendido, né? Eu comecei assistindo os festivais, tem um período de festival, e fui aos poucos entrando, teve toda uma história complicada de achar uma estância onde eu pudesse ficar tanto tempo. Então, acionei toda uma rede de relações para que eu pudesse ficar numa estância que o dono não tivesse lá. Aliás, é muito comum, essas estâncias que são de mais, pelo menos naquela época se definia como mais de 3.000 hectares, que o proprietário não estivesse, mas é comum que eles não estejam, eles moram na cidade, moram em outro lugar. Sim, e já são advogados, médicos. Exatamente, e tal, né? vão eventualmente na O instância. Fischer pode dar depoimentos, porque a Júlia, esposa do Fischer, que é da área de história, né? Também A Júlia é de Santana do Livramento. Ela escreveu um belo livro e ela fez uma pesquisa. Eu ia até sugerir o nome dela aqui, mas aí sabe como é que é nepotismo? E ela levou o Fischer, junto. Quanto tempo vocês ficaram lá na estância lá? Não, já visitamos nós de uma vez Tem uma parte que ela conta de como ela foi recebida nesse ambiente que continua sendo um ambiente de homens. Não, eu li o trabalho da Júlia, é maravilhoso, é excelente. É toda uma coisa de buscar a família, de reconstituir quem era aquela família. É excelente o trabalho da Júlia. Mas essa dificuldade de acessar, quer dizer, tem uma dificuldade de acessar a estância, né? Naquele caso, a estância era uma estância que o proprietário preferia deixar assim, não tinha luz, não tinha água encanada, apesar de ser uma estância, tem toda essa coisa, claro, quase 40, o trabalho de campo é 40. E tu andava a cavalo na estância? Sim, sim. Tem foto não tem outro jeito. Tem foto ali? Tem foto, Undina a cavalo, olha só.
Não, sem foto. Vai A aparecer. famosa foto, né? Estive lá. Cadê a nossa câmera aqui? Eu nunca sei onde é que está essa Been there. câmera, ela está escondida. Tu tá ali, ó. Tu é aquela ali, ó. Ali, ó. Tu é aquela ali, ó. Aqui, assim, aqui tem uma também. Mas tem essa coisa da entrada primeiro o interior, né, o Pampa como um todo, as pequenas cidades, depois as estâncias, né, que foi mais... E a abordagem com esses homens, como é que... A ideia é aquela coisa da antropologia, tu chega devagar, tu te apresenta, tu avisa. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui, apesar do dono não estar lá, que era o combinado mesmo, mas tinha um administrador, na verdade não era um administrador, era o veterinário que ia de mês em mês, até era alguém aqui da URGS, e então a primeira entrada foi com ele, e ele sim, ele conhece o gado, ele maneja bem, então foi uma boa entrada, digamos assim. Na verdade, ele estava também, me parece, fazendo um estudo sobre outra questão que tem a ver com o gado. Então, eles acho que não estranharam tanto que tivesse alguém que fosse estudar gaúcho, fosse estudá-los. Mas quando tu pede para ir no galpão, assim, para ouvir as conversas deles... Não, aí é complicado, mas eu digo assim... O galpão é o lugar em que eles ficam depois do serviço, se reúnem no fim da tarde. Dormem lá, né? É o lugar onde é a casa dos trabalhadores, digamos assim, né? As condições são... E tu queria ir lá conversar, ver como é que eles conversavam entre si. Eu disse que eu estava escrevendo um livro exatamente sobre os gaúchos e que eu tinha o maior interesse, não só em entrevistar cada um deles, mas isso foram mais de uma instância, né? Mas de, eventualmente, conhecer o galpão e gravar as histórias deles, né? Era um galpão em que pelo menos algumas vezes no final da semana, na sexta-feira, vinha um pajeiro, um pajador, alguém que canta e que tem posada. Então, a primeira vez, depois de eu estava quase mais de mês lá, quase 2 meses, vivendo na estância, mas eu ficava na Casa Grande, então entrevistava a cozinheira, fazia outras coisas, fazia cavalgada com eles, quando eles estavam dispostos, sempre muito cheio de piada comigo, eu fazia que não entendia, aquela coisa assim. Então, no livro eu acho que eu relato um pouco disso, e tenho até escrito atualmente sobre isso, sobre os estranhamentos mútuos, mas eu disse que eu ia esperar eles me convidarem. Levou tempo, mas me convidaram. e daí me deixaram gravar. Então... mal comparando, assim, para fazer uma imagem para os nossos ouvintes, assim, a gente imagina um antropólogo que vai lidar com indígena vivendo em tribo, ainda em aldeia. O cara chega lá, claramente ele é uma pessoa de fora, né? Então, é um estranho. Vai lá, é um estranho, Muito se aproxima, estranho. Aprende a falar a língua, não é isso, convive, etc., e depois escreve. Então tem uma relação, assim, que ao mesmo tempo é de proximidade, mas de distância, né? É um pouco isso que a Ondina fez lá. Né? A minha tribo, digamos assim, eram os gaúchos. Então tem esse enamoramento, digamos, essas desconfiança, essas conversas. Como me interessava também conhecer outras instâncias que eram longe, então eles já deixava o capataz que tinha a ordem do patrão para me sempre foi um ambiente digamos assim, de códigos muito fechados, muita restrição. Eu vivi isso da seguinte maneira: eu morava na cidade, passava 3, 4 meses por ano na campanha. Na cidade, no colégio, eu era visto como guascão, que era o termo que eles usavam. Exato. Guascão. O grosso. O gaúcho grosso. Vocabulário diferente, não conjugava bem os verbos, não pronunciava o S, guascão. Não frequentava, digamos assim, os clubes sociais da elite da cidade, era pobre. E na campanha eu era maturrenco. Eles têm 2 pronúncias, maturrango e maturrenco. Eles diziam mais maturrenco, ou seja, o guri da cidade. O guri da cidade que não é bem gaúcho. Que não é bem gaúcho. Então, nos 2 ambientes tu era um estrangeiro. Era um estrangeiro. Estava deslocado nos 2. Quando eu chegar na cidade, lá veio o guascão. Quando eu chegar lá, eu maturrengo, não sabe fazer as coisas, as lides do campo como um guri da campanha. E isso aparecia na tua pesquisa? Aparecia, não apareceu o termo maturrengo, talvez que sendo mulher, mas ela a dona, né? A dona que está escrevendo o livro, ficou mais fácil para eles a ideia de que eu estava escrevendo um livro, apesar de eu
eu explicar que... Bom, era um livro. livro. Não precisa explicar. Mas então tinha essa ideia de que eu era aquela coisa, a gente é de fora e vai construindo alguma relação e não vai deixar de ser de fora nunca. Claro. Diferente de ti, eu não nasci lá, mas isso não importava. Eu era mulher, o que complicava mais a questão. Para dar uma ideia, assim, era gente assim com pouca escolaridade, gente que mal sabia ler e escrever. Exato. De várias idades. Não, os peões são sempre jovens, né? Jovens, eu quero dizer, até os 50, por aí, porque precisa aquele tipo de trabalho de agarrar o boi na unha, ou a doma, principalmente. É uma lide que exige vigor físico. Exige, não tem, tu tá te impondo com o corpo o tempo todo no trabalho. Mesmo a cavalgada, digo, ir cuidar ver atrás de um gado que some, que a não camperiada. Aquele cotidiano é muito pesado. Eu comecei por aí. Mas depois pelo menos nos primeiros dias, depois de 2 horas no lombo de cavalo, para quem não estava acostumada. É duro. É muito duro. E sempre tem algum peão mais velho, já velho, no galpão, que já não vai para a camperiada, e que tem uma memória de tudo. Sempre tem. E são os antigos peões. Os que contam a história, né? Os que contam as histórias. E a música entrava nesse universo de que forma? A música entrava, ele sempre... Não tinha luz, lembra? Então mas tinha um radinho de pilha e tinha um radinho a bateria, tinha os dois, né? Era uma grande coisa, o rádio era super importante, eles ouviam o caseiro, o que fica o peão mais velho, o que fica no galpão enquanto os outros estão camperiando, por exemplo, tinha até a obrigação em determinados horários, tu deve estar acostumado com isso, pelo menos naquele período tinham as rádios locais que mandavam, toda a comunicação era feita pelo rádio. Recado, né? Os recados. Os avisos da Associação Rural. Exatamente. Muito texto de duplo sentido. Alô, alô, rincão da bolsa, avisa que leva o cavalo do teu pai para esperar tua mãe que está chegando. E eles faziam piada com isso, com alguns deles. O negócio da égua abriu para ti. Exatamente. Então, era horas daquela programação, mas isso eles não estavam presentes, tinha alguém que depois mandava por causa da questão do horário, mas, pelo menos naquele momento, o rádio era muito importante por os festivais, para anunciar, porque alguns cantores importantes eram da região, então vai no rádio, toca, aquela coisa, estava começando, a Califórnia já tinha, acho, 10 anos, mas estava... A Califórnia é de 71, né, o primeiro. Exato, mas ela estava, agora tinha recém começado a disseminação para o festival, né, em São Gabriel, em Rosário, tinha toda aquela região, passou, Santana, não sei se tinha, eu não assisti. Livramento, lá em Palomas, na Florentina, a gente acordava ouvindo a Rádio Cultura de Santana do Livramento, tinha um programa chamado Velho Rancho. O cara com uma voz bonita, assim, aveludada. E já tinha que ser Velho Rancho. O programa era Velho Rancho. E a música, a vinheta do programa era Os Homens de Preto. Então já acordava com aquela coisa assim, meio sorumbática, meio triste, assim, mas, pô, era a vida campeira. O Juarez Fonseca que dizia assim, que era troço de gaúcho, sempre tem um velho, galpão, velho. Sim. Só falta aparecer o velho, o gurizinho. Mas às vezes tem a ver com aquilo que é bom, que é tradicional, né? O velho e bom fulano de tal, velho e bom não sei o que, aquela coisa, né, do velho no sentido assim que... De sábio. Exatamente. Não no sentido de velho. Tem um pouco assim da valorização. Não é etarismo isso. Tem a valorização. O preto velho, por exemplo, é extremamente positivo. Não, mas o preto velho vai te contar tal coisa. É uma coisa que a Undina o índio velho. Índio velho pode ser jovem. Esse é o índio velho. Esse é o índio velho. Vaquiano. A Undina tem um capítulo aqui sobre rinha de galo. Que eu acho que pode contar também, né, que foi um negócio interessante de tu acompanhar, né? Nem tem dúvida. Esse que eu faço a etnografia específica daquele espaço, eu assisti muita rinha de galo informal. Essas os peões participavam, perto dos bolichos, nas redondezas. Então, sábado, o fulaninho lá
da cidade, que não é bem da cidade, é do arrabalde da cidade, agora me falta o nome, como é que se chama? Ele tem um nome específico para os arrabaldes, Sim. Tem o Chinaredo, que é em volta, mas tem... a Chinaredo é uma região. Chinaredo era no Prado. Eu vou dar uma volta no Prado. Chinaredo é uma região. É uma região de periferia das cidades ali, Alegrete, Rosário, todas elas têm uma região em torno. Até porque tem um outro nome, essa parte assim da periferia dessas cidades aí, elas foram muito inchadas pelo êxodo rural. Assim, quase todo mundo que eu conhecia da campanha, eles foram para os bairros em Livramento, principalmente o bairro Wilson, que chamam de Wilson. Lá tinha 2 frigoríficos, o Armour e o Wilson. E aí deu nome aos bairros. E ali realmente população da campanha, um pouco aquele universo do Ciro Martins. Exatamente. Porque depois de um determinado período, quer dizer, principalmente a terminada ditadura e a demanda por direitos sociais, etc., quer dizer, o peão não podia mais ficar na estância. As leis trabalhistas são muito anteriores, mas... Demoravam para chegar lá. Havia uma demanda para poder arranchar na própria estância grande, os próprios posteiros foram ficando, criando família, pega uma vaca, etc., cria o seu rancho dentro no território, digamos assim, né? Na propriedade que é da estância. Isso mudou muito e exatamente eu estava pegando um período onde várias mulheres tinham entrado no sindicato com demanda porque se elas moravam com eles, elas acabavam se envolvendo sempre, óbvio, com o trabalho. Também, né? Claro. Trabalhavam. Né, amansava uma vaca, tirava o leite, levava, fazia um trabalho doméstico. Então, naquele momento, os sindicatos começaram a estar ativos e estava havendo um conflito muito grande exatamente por isso. Os homens achavam aquilo um absurdo, porque eles queriam o direito de poder ficar na estância, morar na estância. Os patrões, ou pelo menos os patrões mais preocupados com as questões trabalhistas, pressionados, obviamente, não estavam deixando mais eles ficarem na estância, permanecerem, depois que eles não davam mais para lida. Tinham carteira assinada, iam se aposentar e tal, mas eles não tinham exatamente para onde ir, a não ser a periferia da cidade. Essa periferia da cidade, se eles não tivessem construído durante a sua vida laços femininos para ter a sua casinha, algum vínculo de parental para se estabelecer fora das estâncias. Mas aí entra também um papel importantíssimo das mulheres, né? Das mulheres. Tu tem também uma conversa importante sobre as mulheres daquele mundo. Tem um capítulo, né? Sobre as mulheres. Mas eu estava falando da Rinha de Galo. Então, nesse momento lá, quando eu estava lá e andava com eles nos fins de semana para os bolichos, cancha reta, jogo do osso, a Rinha de Galo era uma coisa comum, mas era totalmente desestruturada, não é um campeonato, uma coisa com galos de primeiríssima qualidade, mas são galos de rinha, criado assim, nesses arredores, e vai lá o galista e leva e tal. Então, era uma coisa que é porque, não que eles tivessem o galo, mas como aposta eles participavam bastante. Né? E mesmo na cidade de Alegrete, por exemplo, no 20 de setembro, no CTG, em algum cantinho, vai ter uma rinhazinha, um rinhadeiro. Fazia parte dessa... Mas eu tenho um capítulo inteiro sobre... Não é proibido por lei a rinha de galo? Naquela época não era. Agora é proibido. Agora voltou a ser. Mas eles fazem muito clandestino. Continua fazendo. Sim, isso sim, não é que a Candina falou no CTG, por isso, no CTG. Não, mas não era. Naquela época não era proibido. Foi depois que teve tinha sido daí com o Jânio, não sei o que houve, tinha sido... Era formal, tanto era que os uruguaios todos vinham para o lado de cá, porque aqui não era. E depois voltou a ser. E esse capítulo chegou a ser publicado nos Estados Unidos, sim, e chamou a atenção. Essa rinha de galos o Jeremy sabe, é um tema clássico da antropologia, né? Com Geertz e tal. Então, ter uma rinha de galos no Brasil contemporâneo, etc.,
etc. Era uma coisa Parecia muito uma coisa da pedra lascada, mas e ele era essa rinha de galo que eu vejo, que eu faço aquela etnografia e tal, não tinha exatamente nenhum, vamos dizer, personagem de lá. Tinha os galistas, que eventualmente eu conhecia, mas os galistas não são... Agora, queria te ouvir falar... Não são campeiros, Sim, né? são, Inclusive porque é muito caro a questão da rinha toda. Era uma enorme de uma rinha que tinha um campeonato regional de rinha, que era aquele rinhadeiro enorme, quase em frente a Zero Hora naquela época. Não sei se vocês lembram disso. Não sabia disso. Não. Olha só. Mas aquela rua que sai exatamente... Tinha um rinhadeiro ali. Tinha um rinhadeiro Até enorme, quando? muito conhecido. Deve ter sido até o momento que foi proibido. Puxa vida. A rua que sai em frente ao prédio da Zero Hora. Não é... Que vem ali do Menino Deus? Lá Não, que vai para a cidade... Ali passa a pra Cidade Marcílio Baixo? Dias, né? Não. Da Ipiranga, Érico Veríssimo. Bem em frente, a ruazinha do outro lado, que atravessa o Ponte... Do lado do colégio ali. Do colégio. Ali uma ruazinha tá, que tem eu assim, sei não qual é. estou lembrando o nome. Ela- Ou era a seguinte ali. Eu acho que ela não tem saída para Ipiranga. E era essa muito rua. engraçado, porque na frente a Puxa fachada... vida, mas não era nem escondido. Era... Não era, mas a fachada era uma galeteria. E lá dentro tinha os galos. Mas os bingos também, Mas logo era que proibiram os enorme, bingos. gente, era uma coisa... Os caras até. E ainda hoje funciona, mas durante muito tempo funcionava assim. Na Zenha, aquele bingo funcionava normalmente. Aí um dia lá alguém fechava. No dia seguinte abriam de novo. Abria de novo. Não, mas era enorme, era uma coisa com ar-condicionado para os galos, etc. Era Já tu ficasse mais de 2 anos lá. no campo. No Quer campo. dizer, eu vinha eventualmente a Porto Alegre. Ah, bom, ficava tu 2 vinha, meses. convivia com as pessoas, pelo menos. Porque eu Sim. tava pensando, mas como é que era a tua vida lá e tal? Sem luz, sem nada. Como é né? que foi a recepção ao teu trabalho nos Estados Unidos, assim, esse mundo nosso, sul-americano, agropastoril, com tantas características assim? Olha, na verdade, o meu orientador acabei pegando um orientador que era um antropólogo extremamente clássico, porque eu digo, não, eu vou aprender aqui a fazer uma etnografia clássica, né? Então quis um orientador absolutamente muito interessante, clássico, e ele era fascinado pelos gaúchos. Porque tem toda essa cultura de cowboy, né, na Califórnia, claro. e ela parecido, muito né? parecida. A verdade é que é muito parecida. Seria um passo muito maior, mas era a ideia dele. E também tem essa circulação das músicas, são elementos muito semelhantes, né? Tem aquele Slater, aquele O Slater, que tem um trabalho, aquele faz sobre os gaúchos, né? O Isso, Slater, também. mas tem um outro que eu não vou lembrar agora exatamente, que só trabalhava com cowboys americanos, a questão também do alto índice de suicídio entre os cowboys americanos. Daí saiu uma etnografia no mesmo ano que eu escrevi sobre vaqueiros, não vou lembrar o lugar, mas Astúrias, eu acho, na Espanha. Uhum. Uma região da Espanha também que era uma situação bastante semelhante. Bastante semelhante no sentido de... Não era plana, era ao contrário, era montanha, mas no sentido de ser essa intimidade com o animal muito forte, de ser toda a cultura voltada para a produção animal, né? E também dentro da antropologia já tem os clássicos que trabalhavam com tribos que são... Cavaleiros também. Cavaleiros também. As mulheres ali inteiro. naquela região, não sei, não li teu livro, mas fiquei curioso para saber assim, o que tu dizes sobre as mulheres, porque assim, de experiência de família, até as mulheres tiveram um papel muito grande para levar a família para a cidade. Certo, exatamente. Porque os homens, em geral, eles são muito apegados àquela cultura, no sentido não só de que é o trabalho deles, mas é uma coisa que eles amam. O gaúcho na cidade é um homem sofrido, que passa a vida inteira lembrando dos bons tempos na campanha. E as mulheres querem ir para a cidade para levar os filhos para estudar, para sair daquilo. Sim, para não passar o mesmo. Para não passar o mesmo trabalho. Naquele momento, o que acontecia muito, a mulher, digamos assim, eu vou usar a palavra um pouco forte, mas já tinha sido expulsa da estância, não do campo. Então, criavam esses vilarejos entre uma estância e outra, em um corredor, que antigamente eram corredores, né? E que eles chamavam, naquela região ali, que estava quase sobre fronteira com o Uruguai, eles chamavam Las Casas. Então, era um casario, um pequeno vilarejos, né?
Ali pro lado de Santana eles são maiores, porque eu acho que é mais urbano, não é assim, né? a sede da cidade não fica tão distante como é o caso de Alegrete, que é um município imenso, né? Ainda hoje é o maior município do Rio Grande do Sul. Então é muito campo. Eu, da BR até a estância de carro, era mais de 60 quilômetros. Imagina. Então, são municípios grandes ali. Livramento não é um município tão grande quanto Alegrete, mas é enorme. É enorme. Tem lugares assim que tu vai a 70, 80 quilômetros. Exatamente, é muito grande os municípios. Mais. E campo, né? E campo e plano sempre, campo, plano. Plano. Não, eu ia dizer para quem está nos ouvindo agora, quem é mais jovem, assim, tem que imaginar um mundo não apenas sem internet, sem computador, mas um mundo sem televisão também, né? Nesse caso era sem luz, né? Eu estava brincando com a minha irmã, tem um sítio em Palomas, que é o primeiro distrito de Santana do Livramento. A gente passou a infância lá, não tinha nada. Não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha banheiro instalado, era naquela casinha no fundo do... Exatamente, era descrevendo. Passava muito frio, porque as casas tinham frestas, porque não tinha nenhum conforto realmente. Era duro. Agora eles estão lá no sítio, o que estão fazendo aí? Botando ar-condicionado. Ar-condicionado, Netflix, internet, banheiro salado, mudou muito. Tudo. Né? Uma maravilha. Não sei se essa instância, como ela era tão distante, mais distante do que ali a região da Palomas, já tem a internet, eu acho difícil. Mas, de qualquer maneira, naquele momento não tinha nem água encanada, nem luz. Não era também um pouco, já que o dono da estância não mora lá. Claro, ele não leva todo o conforto. Eu fico imaginando que poderiam, a custo... Se ele morasse lá, provavelmente teria. Exato, mas é uma região de latifúndio, não faz sentido abrir uma BR até lá, botar poste de luz, eu imagino que os proprietários tenham que pagar para fazer isso. Não, é uma loucura isso, né? Porque eu frequentei por muito tempo o interior de Caçapava do Sul, na fronteira com Santana da Boa Vista ali pro sul, né? E era isso também, eu dizia... Do Livramento. Não, tem Santana da Boa Vista, mas Santaninha é uma outra ali. É antes de Dom Pedrito. Eu dizia para esse meu amigo que era de lá, eu dizia, vamos dar uma voltinha lá no século XVIII. Que era isso, não tinha água corrente, não tinha Hoje internet, o que tem muito é essas grandes estâncias que estão mais ou menos abandonadas, porque o proprietário... Ou ele mora na cidade de Livramento, Alegrete, Uruguaiana, ou ele mora em Porto Alegre, ou ele mora... Ou no Rio de Janeiro. Ou em Paris, como era o caso do meu. Quase tudo arrendado. Então tem caras assim que arrendam, mas nem moram lá. O casarão muitas vezes fica... Recebe por ano o valor correspondente ao arrendamento. Nessa tua instância, o dono morava em Paris. Morava por muito tempo, morou em Paris. Olha só. Mas depois ele era... Onde ele certamente sentia muitas saudades do Pampa. Era uma... Eu sentia. Não, eu acho que essa coisa da saudade, da nostalgia do Pampa era absolutamente conformadora de toda uma mentalidade, não só dos estanceiros, muito mais dos peões, né, que amam aquilo lá realmente, mas tem essa coisa do lugar, de uma essência que faz parte, eu acho, da nossa identidade, né? Claro. Eu me lembro sempre do meu falecido amigo Jacaré, que dizia que uma vez ele tinha conhecido um cara, já contei essa história aqui, tinha um gurizão assim, que era peão, estava aprendendo os ofícios e tal. Um dia ele foi levar uma tropa para um lugar ali perto, assim, mas tipo, sei lá, 10 quilômetros de distância. E aí o guri, quando volta, os caras se reúnem no galpão no fim da tarde e perguntam para ele, e aí, que tal? O guri andou 10 quilômetros, voltou, né? Aí disse o guri assim, olha, tenho visto coisa nesse mundo. Ô Fischer, na minha primeira tropeada, fui tropear com meu pai. A gente levava gado de Palomas até o Pamaruti, que é quase Dom Pedrito. Mas bate até tropeada tu fez? Muita. Não tem dinheiro para vir para Porto Alegre vendendo melancia e fazer tropeada. Mas na primeira tropeada deu tudo errado. Primeira tropeada, a gente saiu tocando a tropa. Quando chegou na hora do almoço, acampamos perto de um arroio e tinha uma cerca, tinha que passar aquilo ali. O pai disse, olha, vai na frente, abre a porteira, deixa o gado passar, depois fecha. Qual era o tamanho da tropa? Quantos animais? Sim, 300 reses aproximadamente. Aí, cara, não é que um cavalo manso que eu costumava andar, a gente deixava a rédea solta no chão e ia fazer deixei a rédea solta no chão e fui tomar água no arroio. A tropa seguiu,
E Os cavalos seguiam, o foi cavalo junto. fugiu atrás. Te deixou a pé. Deixou a pé, arrebentou os arreios, caiu. Meu pai ficou furioso. Cara. Conseguiu pegar, remendamos o que deu, seguiu a tropa. Não é que eu perco uma espora? Caiu uma espora, não vi. Primeiro atropelo foi um fracasso. Um fracasso absoluto. Essa, né? Deixou pelo menos tu ir pra segunda ou te demitiu ali já? Olha, eu acho que ele pensou bem, mas como era filho, era filho. deixou. Não tinha muito Nepotismo que fala mais alto. Exato. A primeira foi de Mato Rego total. Vai para a cidade. Vai estudar. Vai estudar. Que para eles disseram, bom, talvez não, esse aqui estava mais antigo, eu imagino, mas a coisa de ir para a cidade é uma coisa feminina, é o que tu tá. Então, ir estudar também, quer dizer, aquilo que eu estava falando nas Las Cassas, tem uma escola, aquelas escolas primária, rurais, né, que é uma sala de aula com os 4 anos. Estudei na escola Rodolfo Costa, em Palomas. Primeira a quinta série, todo mundo junto. Todo mundo na mesma sala. Isso é tão interessante. A minha mãe lutou tudo que ela pôde para a gente ir morar na cidade. 7 filhos, e ela não queria que os filhos ficassem, não queria filho peão. Minha mãe queria filho professor, filho doutor, ela queria que a vida melhorasse do ponto de vista financeiro. Claro. Então, era uma contenda ali, uma disputa entre ela e meu pai. Porque meu pai era o homem da campanha por excelência, ele adorava aquilo. Meu pai, depois que foi para a cidade, ele fazia o seguinte, ele levantava às 3 da manhã, ia para a beira da BR-158, pedia carona e conseguia ir para a campanha, onde ele sempre tinha algum sítio, alguma chácara que ele conseguia que emprestassem para ele, e ele passava o dia lá. De noite iria para a cidade. E houve uma época que deu meio uma crise e a gente voltou para a campanha. Foi um período terrível para minha mãe, porque minha mãe queria que ficasse na cidade. Né? E ela conseguiu a vitória dela, era que todos os filhos estudassem. E não é que meu pai fosse contra os estudos, não, ele era totalmente a favor, mas o apego dele à vida no campo era muito maior. Forte, Exatamente. No teu pessoal, nos teus informantes, essas histórias que circulavam também eram simbólicas desse apego, né? Não, esse apego é muito forte. Em todas as histórias deles tem aquilo. Eu até digo, né? Porque a gente está pensando em termos de uma estrutura social extremamente desigual, né? Nós temos um estanceiro que é dono de um imenso de um latifúndio, esses aí ainda são antigas Três Marias, esse era, né? Então é imenso, é um território... 3.000 hectares é muita terra. É terra. Mas senão não é estância, não é fazenda ou é sítio, né? Lá naquela época era assim. Eu tive uma namorada que era arqueóloga e filha de um fazendeiro. O pai dela tinha 4.000 hectares, a família dela tinha. Não deu certo o namoro, a gente até se gostava muito, mas era a luta de classes o dia inteiro. O dia inteiro, não tinha como dar certo. Luta de classe dentro do namoro. Era muita terra para um filho de peão. Não, mas aquela ideia, vamos dizer, de uma estância que são 3.000 hectares, aquela ideia de que aquilo ali, eu até escrevo sobre isso, a ideia do mundão, né? E é uma ideia que na música aparece como liberdade. Quer dizer, entende? É a liberdade de ir e vir, porque também essas instâncias mais tradicionais, há quase 40 anos atrás, tinha mínimo de cercas, né? Porque cerca é uma coisa muito cara também, e não havia necessidade. Sim, porque aqueles limites eram assim, até o arroio tal e até o alto do morro, não sei qual. Tem as invernadas, tem um sistema de circular, mas tu só bota cerca nas invernadas, no mais são as coisas naturais que marcam. Então aquilo, para quem está a pé ou a cavalo, aquilo é um mundo imenso, imenso. E alguém tocava um violão na campanha lá dos peões? Dentro do galpão, sim. Na capa do livro da Undina, que é uma gaita, né? O cara tocando essa é uma pintura. O livro está muito bem feito. Mas é uma pintura... Mas de noite já lá na campanha mesmo. Na campanha mesmo, sempre recebiam gente que cantava, ou aqueles que são grandes contadores de causa. Então, eu estava muito interessada nessa questão da produção, né, daquelas narrativas e daquela música, e essa coisa de quanto que essas histórias se misturavam com a música também, e nunca era uma história... eu ouvi milhares de vezes, por exemplo, essas lendas gaúchas que a gente conhece via Simões Lopes Neto, só que a circulação foi ao contrário, mas são pedaços daquelas histórias, não é a historinha arrumadinha e tal, mas são pedaços e são os mesmos personagens, todos eles, aquelas coisas do Saci, então são... Das assombrações. Das assombrações. A história de assombração é uma grandeza. A quantidade
quantidade de histórias sobre assombração, aquela hora do... É tão engraçado porque são tão valentes, tão corajosos homens, mas aquela coisa do... Exatamente à noite, é quando eles se agrupam assim, se encostam um no outro em volta do... de se reforçar também. E é um momento muito homossexual, eu diria, né? Aqui eu olhando aquilo ali, se abraçando quando tá frio, aquela coisa, muita brincadeira, muita, eu diria galinhagem, eles não usavam essa palavra, né? Mas é aquela coisa da comunitas total, sim. De dizer, aí eu descrevo muito bem, eles tinham 3 palavras, isso é de direito, vamos falar, contava uma história, o fulano fez isso, é de direito, isso é são 3 expressões. De direito é uma? Uma delas isso é de direito. O fulano foi lá, matou o outro que tinha feito não sei o quê, isso é de direito, é de direito de... olha, eu tenho que ler o livro, tem que ler o livro. Não, mas é umas espécies assim de... Aí eu até pego aquela coisa clássica da sociologia, da antropologia durkheimiana, de como é que funcionava o controle social, né? E o de quanto como é que aquilo se organizava. Exatamente. E se estruturava, então, tu vai contar uma história do peão que resolveu entrar contra o patrão no sindicato e tal, e daí são muito pouco, os outros falam muito pouco, aquele que tá na hora de falar, que vai ser o orador, como as histórias clássicas, que nem os bardos, de contar história, e se tiver música, mas geralmente, então, aqueles são muito mais valorizados, mas esses são tão valorizados que já são, vamos dizer assim, especialistas. Profissionais, quase. E eles, por exemplo, naquela instância, sabiam que sexta-feira, não toda sexta, mas sei lá como que sabiam, aparecia um e ele vai posar, então aquela vai ser uma noite que, inclusive, eles... o capataz vai trazer uma garrafa de pinga e tal, porque então aquela noite é especial. É um grande momento aqui. Em outros momentos, mas todas as noites se reuniam, vão ser também um primeiro momento as próprias histórias de trabalho, né? Eu tirei a bicheira de não sei o quê, que é também um momento de ensinar os mais novos a trabalhar, né? Eles são, em geral, muito assertivos, é uma coisa assim interessante, julgamentos assim terríveis. Meu avô, por exemplo, que foi a vida inteira da campanha, quando chegava alguém de fora, que ele via assim o primeiro movimento, por exemplo, quer dar uma volta a cavalo. Na hora em que o cara ia montar, ele já via se o cara tinha ele já tinha decidido. E aí ele já sentenciava, sempre com a mesma frase: ovelha não é para mato. Ele ia dizer isso para mim, certamente. Essa eu não ouvi, mas exatamente esse tipo de sentença. O que eu fosse subir no cavalo, ele ia dizer isso para mim. Já ia dizer na hora. Ovelha não é para mato. Vez que eu fui, uma das primeiras vezes que eu fui lá a Caçapava, e estava andando junto com esse meu camarada, que era de lá, mas morava em Porto Alegre, e um peãozão velho de lá, né? E aí esse meu amigo disse para esse senhor, disse: olha, não, meu amigo aqui, o Fischer, está querendo vir para cá e tal, vai trabalhar aqui conosco. Aí o cara me olhou e disse assim: tu bota um lote de alemão aqui, isso aqui vai prosperar, que é uma loucura. Um lote de alemão é que nem um lote de ovelha, assim, entendeu? Mas eles tinham muito dessas que são frases, assim, né? palavras, exatamente o que tu está dizendo, essa coisa da assertividade, e havia ou não um consenso até se construir. Outro termo, era de direito, mas tinha eu teria que olhar, mas tinha provérbios que acompanhavam, né? E tem outra que é de razão. É de razão. E aí é que eu comecei nas histórias que eles contavam, por exemplo, sobre o fulano se matou, enforcados, que começou a aparecer essas histórias, essa ideia de que o enforcamento ou procurar a morte, o suicídio no final da sua carreira era de razão. Né? Ou seja, como todo mundo reconhecia que aquilo fazia sentido. Fazia sentido. Então, quer dizer, como é que eu trato aquilo como... Então, é essa questão também de uma antropologia mais da saúde, de pensar que aquele processo é um processo absolutamente cultural e que tem legitimidade dentro do grupo, é de razão. É de razão. Estourou nosso tempo. Minutinho aí. Despedida. Só ia dizer, acontece a última do meu avô, que dizia o seguinte: quando eu perguntava, mas como é que o senhor sabe? Eu dizia alguma coisa assim, muito categórica: como é que o senhor sabe? Mas eu conheço o Raimundo Sentato.
O cego dormindo e o rego sentado. O Lauro trouxe pro futebol, né? O Lauro Quadros. Foi. Qual era, já bem no final, uma curiosidade de músico, qual era o instrumento mais? Era a gaita e o violão? Eram os mais protagonistas lá? Gaita e violão, Gaita sempre. e violão. Mas tinha um, que é esse rapaz que está na capa, eles reconhecem também, tem os especialistas, claro, Sim. né? Então, aquele tocava, o outro acompanhava, batendo Sim, ajudava coisa ali, no banco, mas e tem os que são poetas, né? Aí era mais sofisticado, mas tinha até um que vinha eventualmente, que era muito reconhecido e muito interessante, com uma capacidade, vamos dizer assim, que eles têm muito desse dessa disputa também verbal, né? Os duelos verbais de disputa rimadas. Bom, Trova, estamos né? chegando no final, professor. Os Gaúchos, Cultura e Identidade Masculinas no Pampa, da Undina Fachel Leal. Joga ali na internet, tem vários locais já para comprar, né? Grande livro da Tomo Editorial, editora aqui de Porto Alegre, faz um trabalho também muito sério. O livro está muito bem editado, né? Muito bacana. É isso, né? É isso, obrigado, Angina. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês. Né? Ela está preocupada que uma hora era muito tempo. Faltou. O pessoal tem que ler um livro para saber mais. Nossa, essa conversa o Jeremir começa a desfiar a memória. Nossa, mas é que esse negócio. O Jeremir começa a falar das namoradas dele, ele começa a ficar complexo. Histórias, Essa tua vida no campo ainda, né? Muito pouco. Tá faltando. Algumas coisas escreveu, mas não toda essa história aí que certamente tu lendo vai te identificar muito. De livro mexe com a memória afetiva, claro. Bom, o Pensando Bem volta no próximo sábado às 9 da manhã. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau.